você está falando do nosso método de reabilitar. Quando a gente fala desse método de reabilitar, a gente tem toda uma questão de diagnóstico, planejamento. Vamos comigo no caminho responder as dúvidas que vocês têm enviado pra gente, seja no direct do Instagram, seja aqui nos comentários do YouTube, ou até mesmo na plataforma do curso. Não importa, se você perguntou, a gente vai te responder. E se você também tiver alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários que eu vou responder você também. Primeira pergunta que eu tenho aqui é sobre a panela, se ela realmente é necessária para poder evitar que tenha bolhas na nossa matriz transparente. Você não pode, só tomando cuidado para não remover a ponta na hora de colocar o silicone sobre o modelo, se isso já não é o suficiente. Então assim, ó, como você pode reparar nesse vídeo que eu estou colocando aqui, numa matriz feita com a panela e uma matriz feita sem a panela, você pode ver que tem a formação de bolhas. E essa formação se dá depois, durante o processo de polimerização da matriz. Então não adianta você não ter nenhuma bolha durante a aplicação. Depois que você coloca isso no modelo, e se você deixar fora da panela, existe, pela própria reação do material durante a polimerização, uma formação de bolhas. E essa formação de bolhas que é a problemática que a gente quer evitar. Então por isso que a gente coloca dentro da panela. Claro que se você tiver uma bolha maior, ela também vai reduzir de tamanho. Às vezes não consegue eliminar inteira, mas vai reduzir. Mas o principal é para evitar essa pequena formação de bolhas durante o processo de polimerização e não durante a colocação do material do modelo. Agora eu tenho uma série de perguntas aqui. A pergunta é também ainda sobre a matriz e a panela. Ele quer saber quanto tempo fica na panela o material, mas ele acha que a gente só coloca na panela depois que ele já polimerizou. Então assim, não é assim, a gente não aguarda a polimerização do material para colocar ele na panela. A gente coloca ele para polimerizar dentro da panela. E o tempo que essa matriz de silicone transparente vai ficar dentro da panela, 15 minutos da panela tomando presa, e depois você pode remover sem nenhum problema. Se você estiver utilizando, por exemplo, silicone de condensação laboratorial, Zetalabo, por exemplo, para você fazer uma matriz, já o tempo de presa dentro da panela são 5 minutos. A outra pergunta era por que eu não ando mais colocando silicone transparente no modelo, só dentro da moldeira, quando eu vou fazer a minha matriz transparente. Então assim, ó, antigamente eu tentava economizar material, então eu colocava o material tanto na moldeira como no modelo para tentar evitar a formação de bolhas, para poder evitar falhas. Só que eu acabava tendo falha, outras falhas, podia não ter falha na cópia do dente, mas minha matriz às vezes acabava ficando fina em alguma região, porque faltava um pouco de material, porque eu tentava fazer essa economia. No momento que eu percebi que estava tendo esse problema, eu comecei a encher completamente a moldeira de uma vez, não mais me preocupando em colocar material no modelo. Então ao encher a moldeira sem se preocupar em economizar material, você acaba economizando, mas você não se preocupa em economizar muito material. E daí você acaba preenchendo essa moldeira, coloca e você realmente evita falhas. Dessa forma eu comecei a não ter mais problemas de errar a minha moldeira. Então eu recomendo isso, você encher bem a moldeira, não precisa colocar no modelo, se você quiser pode colocar também, mas só procure encher bem essa moldeira que você não vai ter erro nenhum, não vai ter problema nenhum. Mais uma pergunta que a gente tem aqui é se com o nosso método de reabilitar a TRI a gente pode fazer só os dentes superiores e isso não vai causar nenhum problema de trauma, fratura das resinas. Então assim, ó, você está falando do nosso método de reabilitar, né, que é a TRI, que significa técnica da resina inabalável. Quando a gente fala desse método de reabilitar, a gente tem toda uma questão de diagnóstico, planejamento, antes de resolver o nosso caso, antes de definir quantos dentes a gente vai envolver. Na TRI não existe um número mínimo ou máximo de dentes que você tem que envolver no seu tratamento. O que você tem que ver? Você vai identificar os problemas do seu paciente, funcionais, fisiológicos, oclusais, o que for, e daí você vai, baseado nisso, definir o planejamento, definir quantos dentes você vai envolver no seu tratamento. Isso pode ser que você precise envolver uma boca inteira, pode ser que você faça um dente só, não importa, você vai fazer quantos dentes necessários. Agora, num caso, por exemplo, que você for fazer menos dentes, independente de quantos dentes você vai fazer, mas mesmo se você for fazer só 6 dentes, o que você vai ter que ver? Você vai ter que ver se todos os princípios estão sendo respeitados. Por exemplo, todos os princípios oclusais, funcionais, aonde você tem que ter, por exemplo, um suporte posterior, não pode ter interferências nos vias de lateralidade. Então, se isso tudo estiver sendo respeitado, não importa quantos dentes você está reabilitando, você vai ter longevidade e vai evitar a falha das suas restaurações. Agora, não acha que isso é uma questão da resina, isso é independente do material. São princípios que você tem que respeitar para você ter longevidade, não ter fratura, você tem que respeitar eles. A próxima dúvida que eu tenho aqui é como fica o ângulo de Bennett, se fica em 0 ou em 15, ele não está entendendo direito. Então vamos lá. Quando você vai fazer a montagem do seu articulador, ou
quando você estiver fazendo o enceramento ou estudando os contatos, você tem que manter o ângulo de Bennett sempre em 0. Porque quando esse ângulo de Bennett está em 15, ele permite que a parte de cima do articulador faça movimentos. Então, por exemplo, se você estiver fazendo a montagem do teu articulador com o ângulo de Bennett em 15, você pode ter desvios desse articulador durante a contração desse gesso, a expansão desse gesso. Se você tiver, por exemplo, o ângulo de Bennett em 15 durante um ajuste de um contato prematuro, né, uma análise de contatos no seu articulador, você vai ter dificuldade de identificar esse contato, porque você vai ter, na hora que tocar no contato prematuro, o articulador vai desviar, e daí isso vai atrapalhar. Então, o articulador ele vai desviar na hora que tocar nesse contato, e isso vai atrapalhar a sua avaliação. Então, sempre que você tiver qualquer coisa que você precisa de um movimento estático, que você não pode ter de desvios, você sempre vai manter um ângulo do Bennett em 0. Então você vai manter esse ângulo do Bennett em 0 na hora de montar o articulador, na hora de conferir um contato prematuro, na hora de encerar, na hora de ajustar os contatos do seu enceramento, sempre em 0. E você vai colocar em 15 só quando você for estudar só os movimentos excêntricos. Seja um movimento de lateralidade, seja protusiva, só nesses momentos que você coloca ele em 15, estudou eles, volta para o 0. A dúvida é o seguinte: quando a gente fez a definição da dimensão vertical, a gente fez um registro dessa dimensão nova e ele acredita que a gente já esteja também ali com a relação cêntrica já em posição. A dúvida tá, por que a gente tem que desprogramar de volta para poder fazer um novo registro? Então é o seguinte, deixa eu bem encostar aqui para poder responder bem essa. Então assim, quando a gente está definindo a dimensão vertical, a gente está olhando só a relação vertical da mandíbula em relação à maxila. Então não me importa a questão da relação cêntrica, eu só estou definindo essa nova altura. Eu estou definindo esse espaço ideal que tem que ter entre a maxila e a mandíbula para eu poder encerar os meus dentes nessa nova altura. Eu não estou olhando nada, eu não desprogramei meu paciente para fazer essa definição dessa nova dimensão. E isso é feito numa primeira consulta, no primeiro contato com o paciente, até porque a gente usa isso como uma ferramenta de venda também, onde o paciente já pode prever como vai ficar essa nova dimensão e os efeitos que isso vai ter na face dele. Agora, quando a gente depois que fechou o orçamento, que já tiver tudo certo, que a gente tiver que fazer a moldagem, os registros para montar o articulador, para então fazer o enceramento, aí sim eu vou fazer o registro oclusal. Então é nesse momento que eu vou desprogramar. E eu começo a fazer a desprogramação, se eu estiver usando as lâminas de Long, devagarinho. Eu vou colocando uma lâmina e conferindo se tem ou não contato. Se tiver contato, eu vou colocando lâmina. Se não tiver, eu aguardo mais um pouco, porque pode ter um contato mais adiante, depois de um certo tempo. E se tiver esse contato, vou acrescentando lâminas, até o momento que mesmo aguardando não tem mais contato nenhum. Quando não tiver mais contato nenhum, aí sim a gente vai fazer um aumento desse número de lâminas para ficar na mesma altura da dimensão vertical que eu defini, e só então eu vou fazer o registro, tá bom? E aquele registro que eu fiz inicial lá para poder fazer a definição da minha dimensão vertical, aquilo eu não uso, aquilo eu só uso para saber qual é a medida para eu acrescentar o número de lâminas na hora de fazer o registro, aí sim, realmente com paciente excêntrica e também com a altura da dimensão definida. E por que eu não vou colocando essas lâminas de uma vez? Por que eu vou colocando a lâmina de uma a uma? Porque eu preciso ter controle, eu preciso saber que realmente meu paciente está desprogramado. Se eu simplesmente colocar um monte de lâminas de uma vez, eu não vou saber isso. Eu não vou saber se eu estou tendo essa desprogramação, se eu estou tendo esse relaxamento da musculatura. Então, por isso que eu vou devagarinho. E a outra coisa que é muito importante eu saber qual é o meu primeiro contato prematuro, e quando eu sei qual é ele, não só eu marco com carbono, como eu também tiro foto ou marco em algum papel, porque na hora que meu articulador estiver montado, eu vou conferir no meu articulador se esse também é o primeiro contato prematuro no articulador. Se eu tiver exatamente esse ponto no mesmo local, eu tenho certeza que o meu articulador está montado da maneira correta. E assim eu garanto a precisão de todos os meus trabalhos. Então não esquece, se você gostou das minhas respostas, deixe um joinha aí. Se você tiver alguma dúvida sobre aquilo que eu já respondi aqui, ou se tiver alguma dúvida nova que você quer que eu responda, é tranquilo, coloca aqui nos comentários que eu te respondo. Enquanto isso, continua no nosso canal, o YouTube já separou 2 vídeos para você assistir. Valeu, até a próxima!